Oremos. Santo Deus, grandioso Pai, acabamos de cantar sobre a Tua graça, meu Pai. Acabamos de aprender como a graça é preciosa. E o Senhor conduz todas as coisas, porque nessa tarde iremos falar sobre o poder da Sua graça em nossa vida, Pai. Pai, nos ajude a visualizar, não só aqui, mas de agora em diante, a obra que o Senhor tem feito, o trabalho que o Senhor está fazendo para nos conduzir à salvação, Pai. Nós te pedimos, nos dê atenção, nos ajude a compreender os assuntos e que ao sair daqui, nossa fé seja fortalecida pelo Senhor, pela força do seu poder. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nessa tarde, irmãos, nós vamos falar a respeito da graça. Exatamente o que foi cantado. Parece que Deus conduz as coisas, né? Ao sair de casa, eu tinha na minha mente falar sobre outro assunto. Inclusive, eu tinha até preparado algo para que a gente pudesse abrir mais a palavra. Mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. Nós precisamos compreender mais sobre o poder da graça de Deus em nossas vidas. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, Isaías capítulo 5. Nós vamos ler alguns versos desse capítulo. É o tema principal desta tarde. Irmãos, se tem um livro que eu recomendo vocês lerem com muito cuidado e atenção, esse livro é o livro de Isaías. Aqui, neste livro, está contido todo o Evangelho de forma simples. Porque Deus, Ele deu esse Evangelho com o objetivo de preparar o povo dele. O povo que estava vivendo ali naquele tempo de Babilônia. Deus, Ele deu essas mensagens para preparar o seu povo. E então, irmãos, tantas mensagens poderosas, tantos textos poderosíssimos estão aqui nesses versos que nós temos nesse livro. Vamos ler, né? A partir do verso 1 diz assim: Agora eu cantarei ao meu amado uma canção relacionada ao meu amado e a sua o quê? Vinha. Muito bem. Meu bem-amado tem uma vinha em uma colina muito frutífera. Esta colina ele cercou, juntou e removeu as pedras daquele lugar e a plantou com a mais escolhida das videiras. E construiu uma torre no meio da colina e também edificou ali um lagar. E observou que deveriam produzir o quê? E o que aconteceu? E agora, ó habitantes de Jerusalém, e homens de Judá, julgai, eu rogo, entre mim e a minha vinha. O que mais poderia ter sido feito, o que mais eu poderia ter feito pela minha vinha, que eu não tenha feito por ela? Por que razão, quando eu olhei que ela deveria produzir uvas, ela produziu uvas bravas? Agora, pois, eu vos cortarei. E o que eu farei com a minha vinha? Eu a removerei a sebe daquele lugar, e será devorada, e derrubarei o muro, e ela será pisoteada, e eu a devastarei. Não será podada nem capinada, porém brotarão arbustos, como espinhos e espinheiros. Eu também darei ordem às nuvens para que não chovam sobre ela, porque a vinha do Senhor é quem? É a casa de Israel. Então, a respeito de quem Deus está falando aqui? Muito bem. Capítulo 5 de Isaías. A respeito do povo de Deus. Será que ele está falando a meu respeito? Quando eu ouvi essa pergunta, o que mais eu poderia ter feito? Eu fico pensando assim, o que Deus fez por nós, que nós não sabemos? O que foi que Ele fez por nós? Está escondido aos nossos olhos.
As crianças, por exemplo, elas não têm noção de quanto trabalho elas dão. As crianças não sabem disso. Elas só estão preocupadas com aquele momento que elas estão vivendo. E de uma forma ou outra, a gente também é assim. De uma forma ou outra, a gente se esquece do que Deus fala. Olhando para o povo que tinha acabado de se esquecer. E Deus fala assim para o povo: eu plantei uma vinha num lugar muito elevado, uma colina. E eu cerquei para que ninguém entrasse. E eu escolhi as melhores videiras. Eu escolhi as melhores e plantei. Eu adubei, eu reguei, eu construí uma torre, eu construí um lagar. Eu fiz tudo o que era necessário para que você produzisse bons frutos. Mas o que acontece? Pois é. Os nossos frutos são bons aos olhos do Senhor? Então, como os nossos frutos não são bons aos olhos de Deus, Ele pergunta: o que mais eu posso fazer? O que mais? O que mais eu poderia ter feito para que você produzisse frutos bons? O que mais Deus poderia ter feito? Olha o que está escrito em João. João 1,16 diz assim: e todos nós recebemos também da sua plenitude. O que a gente recebeu? Graça e graça por graça. Em algumas versões diz graça sobre graça. Deus multiplicou as bênçãos sobre nós. Ele multiplicou o cuidado. Ele multiplicou tudo que era necessário para nosso benefício. Deus multiplicou. Ele deu graça e deu mais graça ainda. E quando a gente caiu, o que Deus disse? Quando a gente cai, quando abunda o pecado em nossa vida, o que é falado? Muito bem. Super. Ou seja, muito mais do que abundou o pecado, muito mais Deus derrama graça sobre nós. O que mais o Senhor pode ter feito? E aí a gente vai começar a ver na vida de algumas pessoas o que Deus fez. Gênesis 39, verso 21. Conta a história de um homem. E esse homem foi vendido. E ele foi preso. O que diz aí na versão de vocês? Alguém poderia ler, por favor? A minha versão diz assim: o Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno. Ele deu mercê perante o carcereiro. Muito bem. Alguma outra versão? Alguém tem outra versão diferente dessa? O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro. Muito bem. Tem tudo a ver com o que nós estamos lendo aqui. Mercê é a mesma coisa de graça. Aqui diz que o Senhor estava com José, estendeu sobre ele a sua misericórdia e deu graça. Não só ele. Deu graça a quem estava ao redor dele para que ele fosse tratado bem. Isso Deus fez com José. Isso. Nós temos uma próxima mensagem, nós vamos falar sobre o que significa esse favor. E o que Deus fez na vida de uma pessoa para criar nela outro ser. Que é o que nós precisamos. Nós temos que sair daqui entendendo o que tem que brotar em nossa vida. Então Deus deu graça aos olhos daqueles que estavam ao redor de José. Para que, quando eles vissem José, a graça que Deus tinha dado a eles pudesse ser estendida a José. Olha como Deus trabalha. Alguém já fez alguma bondade para você em algum momento da sua vida? Saiba que Deus deu graça para essa pessoa e ela estendeu essa graça para você. Deus que fez isso. Se Deus não tivesse dado graça, você não teria recebido. Veja como o Senhor é poderoso. Nós vamos entrar em alguns detalhes aqui. Ellen White diz assim: Deus tem derramado de maneira ilimitada o seu amor. Amém.
como os aguaceiros que refrigeram a... Não acabou de chover aqui? Refrigerou a terra, o clima estava um pouco mais quente e nós fomos beneficiados com essa melhor atmosfera. Dessa forma que aconteceu, acabou de acontecer aos nossos olhos, Deus faz conosco. De maneira ilimitada, irmãos. Ilimitada. Você sabe o que significa de maneira ilimitada? É sem limites. Sem limites. Deus faz isso, derrama de maneira ilimitada o seu amor sobre nós. E uma forma da gente ver isso é a chuva. Se não chover nesse local, se deixar de chover aqui por anos, será que alguma planta vai sobreviver? Será que nós vamos poder nos alimentar se parar de chover? Não. Então, quando você for trabalhar na terra, agradeça, porque Deus derramou de maneira ilimitada seu amor. E em forma de chuva também. Não só a chuva. Aqui nós vamos entrar em alguns pontos. Se eu entrasse em todos os pontos, nem a minha mente conseguiria raciocinar, porque são ilimitados os meios que Deus derrama a sua graça sobre nós. E nós não teríamos tempo. Mas nós vamos entrar em alguns aqui que eu acho assim, que tocam o meu coração. Alguns pontos que tocaram o meu coração. Vocês já viram falar nesse assunto? Cortisol. Alguém sabe o que é, por alto assim? Ele é responsável por alguma coisa no nosso corpo, né? O que ele faz? Alguém sabe? Traz prazer, alegria. Não. Esse aqui é o contrário. Ele é o hormônio do estresse. Isso. O cortisol eu escolhi, eu podia falar da serotonina, que é o hormônio do prazer, né? Mas a dopamina, perdão. O cortisol, eu coloquei porque todo mundo entende como ele é um hormônio do estresse. E se ele não existisse em nossa vida, nenhum de nós estaria sentado aqui. Vocês sabiam disso? O cortisol, ele tem uma função muito importante na nossa vida. Nós estamos falando sobre graça, viu? Nós não cantamos aqui? A graça nos libertou. A graça de Cristo. O cortisol, ele tem um pico em nossa vida logo no amanhecer. Vocês sabiam que se não, esse cortisol não entrar em ação no amanhecer, ninguém consegue acordar? Sabiam disso? Então, eu fui pesquisar e descobri algo. Antes do amanhecer, o cortisol tem um aumento entre 38% a 75% dos seus níveis no corpo de cada um de nós aqui. E isso, só porque ele aumenta, nós conseguimos acordar. Se não tivesse isso, ninguém acordaria. Nós morreríamos, porque a gente não ia se alimentar, porque a gente não acordou. Então, cada um de nós aqui, hoje, nesta manhã, recebeu graça, em forma de cortisol. E detalhe, na quantidade certa. Não foi, para uns foi muito e para outros pouco. Não, foi a quantidade ideal para que você despertasse. Graça. De maneira ilimitada. Irmãos, Deus é maravilhoso. Quando Isaías fala aqui que ele cercou a vinha, que ele escolheu a melhor fruta para plantar, que ele adubou. Isso é verdade, irmãos. Ele tem feito todo dia isso. Todos os dias. Então, sem esse hormônio, nós não acordaríamos, nós não viveríamos. Em momentos que nós estamos passando por situações críticas, esse hormônio é responsável por ativar a adrenalina em nosso corpo.
instinto de sobrevivência. Vocês já viram que mães, numa hora dessa, fazem tudo para salvar o filho? Criam forças de onde não existe? Graça sobre graça. Graça por graça. E isso Deus faz. Mas a gente é ignorante. A gente escolhe ser ignorante. Então os dias passam e a gente acorda e a gente pensa, é natural eu acordar. Natural. Porque todo mundo acorda. Não, irmãos. Deus derramando graça em forma ilimitada. Próximo. Vocês já viram falar nisso? Apoptose? O que é isso? Apoptose. As células do nosso corpo têm um prazo de validade. Elas nascem e elas morrem. A apoptose é o prazo de a morte dessas células, melhor dizendo. Ou seja, se você nasceu e se você permanecesse com essas células até a sua velhice, você teria câncer. Então, elas nascem, elas são criadas, elas não nascem, perdão, são criadas e elas têm um prazo de validade. Nós vamos falar aqui exclusivamente das células hemácias, são as células do sangue. As células do sangue são importantes, depois a gente vai voltar para essa imagem. A apoptose é uma morte celular programada, um processo que remove células danificadas ou velhas sem causar inflamação. Eu fiquei pensando, como é possível remover algo sem causar inflamação do nosso corpo? Todo mundo aqui já passou, andou e caminhou e pisou no espinho, não já? Quando você remove o espinho, não aumenta a inflamação? Às vezes está só um espinho ali, não tem nem sangue nem nada. Aí você vai lá e começa a tentar tirar e tira, aí fica vermelho a área. Não é isso? Exatamente. Então, irmãos, no nosso corpo acontece isso, como se tivesse vários espinhos dentro dele. Mas, de uma forma miraculosa, digamos, acontece um processo que essas células, elas, além de morrer, elas não ficam vagando, porque se ela morre e ela ficasse, ela ia apodrecer. Isso se chama necrose. Ou seja, nós iríamos começar a cair os pedaços. Mas, de uma forma poderosa, Deus colocou dentro de nós algo em que essas células vão morrendo, e vão morrendo de forma especial. Olha como elas morrem. A primeira é uma célula normal, hemácia. Você vai percebendo que a partir da segunda imagem, ela vai se deteriorando, até chegar aqui. A próxima imagem seria nada. Isso é que acontece no nosso corpo. Quando isso acontece? Quando isso acontece, irmãos? Essa renovação é constante. O corpo está sempre se renovando, eliminando células velhas e criando novas. As hemácias, que é o que eu acabei de colocar aqui, a cada 1 segundo, quantos milhões são produzidos? 2 milhões de células. É cerca disso, viu? É entre 2 e 3 milhões. Quantos segundos a gente não está sentado aqui e a gente está falando? Quantas vezes já aconteceu? Morreram células no nosso corpo e foram criadas novas células no nosso corpo. Isso aqui é só célula de sangue. Células vermelhas, glóbulos vermelhos.
A produção total de células chega a 25 milhões por segundo. Células do osso, células da pele, células de todo jeito que você pode imaginar são criadas a cada segundo dentro de você. Só esse fato, só em saber disso, já deveria nos fazer louvar a Deus a cada segundo. A cada segundo, irmãos. Só esse fato. E você deveria louvar a Deus a cada segundo, porque a cada segundo o seu corpo está sendo renovado. E as células velhas estão no meio de forma milagrosa, se autodestruindo e não fica nada. Não sobra nada. Então, amados, nessa tarde nós vamos ver isso. Esse poder maravilhoso de Deus que atua constantemente em nossa vida. Eu fiz um pequeno cálculo aqui. Eu peguei essas células de glóbulos vermelhos e eu fiz uma pequena conta. Um ano tem cerca de 31.557.600 segundos. Um ano. Nós vimos aqui que a cada segundo, por volta de 2 milhões de células são produzidas e essas outras 2 milhões são destruídas, somem no nosso corpo. Um ano. Olha quantas células são produzidas. 2 milhões vezes a quantidade de segundos de um ano. E aí, quantos são? Que número é esse? Milhão, bilhão, trilhão. 4 trilhões. É 1.000, 100 mil, 1 milhão, bilhão, trilhão. 63 trilhões, 115 bilhões e 200 milhões de células por ano. Quantos anos vocês têm? E eu coloquei por baixo porque a média de produção por segundo é de 2 a 3 milhões. Eu coloquei 2. Olha o que Deus está fazendo na sua vida, nesse momento. Por isso que o salmista ele louva a Deus, Salmo 139, né? Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Amém. Isso aí Assombrosamente maravilhoso. diz que o ser humano tem em torno de 100 trilhões de células, né? Se por ano produz isso daí só de glóbulos verdes. Quanto não produz das outras células? Aí eu pergunto, como é que isso aí não é um milagre? Onde é que tem gente que diz que não existe? Isso é muito. Como a gente pode dizer em alguma hora na nossa vida que Deus nos esqueceu? Que Deus te esqueceu? Como? E a gente tem coragem de falar isso. O Senhor me esqueceu. Se Deus não tivesse colocado isso e mantido, não é só colocar não, irmãos. Ele está mantendo. Deus tem feito isso em nossa vida todo momento. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, verso 15. Isso aqui é para a gente ver o cuidado de Deus. E como Ele enviou graça sobre graça na nossa vida. Todo momento, irmãos. É todo momento. Não é hoje, amanhã não. É a cada momento. O que diz aí? Alguém pode ler? Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Muito bem. Aqui diz: irmãos, tende cuidado. Tenham cuidado. Para quê? Para que ninguém se prive da graça. Tem alguma versão que diz isso aí? Amém.
Leia aí, por favor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Tem outra versão que... Alguém tem outra versão desse texto? Exclua da graça. Exclua da graça, né? Exclua, se prive e a sua? Separando-se. Se separando. Tenha cuidado para que ninguém se prive, exclua, se separe da graça de Deus. Eu fiquei pensando, como pode alguém se separar da graça de Deus? Fiquei pensando, é possível eu me separar da graça de Deus? Será que é possível a gente se separar? Nós acabamos de ver que todas as bênçãos que acontecem em nossa vida foi Deus que derramou graça. E se nós recebemos qualquer presente de alguém, qualquer boa ação, foi Deus que derramou graça para essa pessoa, para que ela possa estender para mim. É possível eu me privar disso? Vocês querem ver graça? Hoje fez sol? Bastante. Isso é a graça de Deus. Choveu? A graça de Deus. É possível me privar do sol? Será que é possível me privar do sol? Eu não quero nunca mais ver o sol e nem receber nenhuma influência dele na minha vida. Será que é possível? Pronto. Tudo que a gente come, irmãos, o sol ajudou a produzir. Não é? Tudo. Tem eu acredito que seja no livro Evangelho da Criação, que Wagner diz assim: as árvores, quando pegam fogo e elas queimam, sabe o que é aquilo ali? Sol armazenado. Calor. O que elas armazenam com os anos e anos e anos, elas vão armazenando esse calor, armazenando. E quando as pessoas cortam e tocam fogo, esse calor, é possível você ver o calor, sentir o calor. Né? Por horas. Eu fiquei vendo assim, interessante. Então, Deus, ele disse assim, tenha cuidado para que ninguém se prive da graça. Viu? Tenha cuidado. Porque se eu me privo da graça, pode acontecer algo na minha vida. O texto que nós estamos estudando aqui, de Hebreus, é uma sequência. Uma sequência. Então, diz assim, tenha cuidado para que ninguém se prive da graça. E se eu me privar da graça, o que pode acontecer na minha vida? Olha a sequência do texto. Tenha cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus. Para que nenhuma raiz de amargura brotando vos... É uma sequência isso aqui. Vamos lá. Qual é o resultado de eu me privar de todas as bênçãos de Deus na minha vida? E se for possível acontecer isso? O que você falou? Perturbação. Mas como normalmente acontece? O que acontece na nossa vida que nos perturba? Problemas, né? Alguma dificuldade, alguma falta. Não é assim? Só que se eu olho para a graça, para as bênçãos que Deus faz constantemente na minha vida, eu nunca vou ser perturbado. Na verdade, nunca vai nascer em mim algo, raiz de amargura. Vocês sabiam disso? Que se você constantemente contemplar a graça de Cristo, você nunca vai ter raiz de amargura. Nós lemos o primeiro texto aqui, lá em Isaías capítulo 5. Diz assim,
que Deus plantou uma videira, pés de uva. E ele esperava que desse frutos bons, mas veio frutos maus, amargos, bravos. Não foi isso? Deus fez tudo com aquele povo, porque ele disse assim, olha, essa vinha aí é a casa de Israel. Então eu fiz tudo por vocês. Vocês se privaram de todas as bênçãos que eu dei para vocês. E o que acontece? Começou a surgir uma raiz de amargura na vida de vocês. Começou a brotar. Brotou essa raiz de amargura. E aconteceu uma perturbação. Você foi perturbado. Se nós mantivermos diante de nós, cada um de nós aqui, a graça de Deus a cada instante, mesmo numa cadeia, como um dos versos que a gente acabou de ler aqui, José estava. Mesmo lá, não vai brotar nenhuma raiz de amargura. Porque José podia, naquele momento, fazer o quê? Ficar amargurado, chateado, indignado. Eu fiz tudo certo. Inclusive, eu não quis a mulher de Potifar, que eu poderia até ganhar algo mais. E estou aqui preso. Ele foi para lá cheio de graça. Porque ele via que Deus estava derramando graça na vida dele. Então não teve como ter nenhuma raiz de amargura. Pelo contrário. E ele não foi perturbado. Pelo contrário, ele não estava perturbado ali. Observe um desencadeamento de eu, a cada momento, não reconhecer a graça de Cristo na minha vida. Deus está derramando graça. Enquanto nós estamos falando aqui, 2 milhões a cada segundo de células vermelhas estão sendo geradas dentro de você. Se acontece qualquer problema, irmãos, você não crê que Deus, que está gerando 2 milhões de células por segundo na sua vida, Ele está controlando todas as coisas? Se acontecer um acidente, se você perder um membro do corpo, se você perder um filho, você entende isso? Só vai gerar raiz de amargura e vai nos perturbar se nós não ficarmos fixos na graça de Deus. Israel estava no deserto. Onde eles andavam, brotava água, irmãos. Glória a Deus, Senhor. E caía maná do céu. Onde eles andavam, a cada dia caía o maná, não era assim? Só não no sábado. E mesmo assim, eles não olhavam para a graça de Deus. Eles não viam isso como uma bondade de Deus na vida deles. E o que acontecia? Raiz de amargura. E eles estavam perturbados. Murmuravam. Chateados. Preocupados. Porque eles não tiveram cuidado e se privaram da graça de Deus. Isso é muito profundo, irmãos. Só esse texto aqui resolveria a nossa vida, tanto nossa vida física quanto nossa vida espiritual. Só crer o que Deus está fazendo na sua vida nesse momento faria você ser uma pessoa muito feliz. As pessoas ao seu redor veriam o Deus que você diz que serve. E você seria luz. Só em crer nisso aqui. Mas sabe o que acontece? Essa sequência acontece em nossa vida. Nós nos privamos da graça. Começa a surgir em nós raiz de amargura e nos perturba. Qual é o resultado? Exatamente. Ao invés de nós levarmos a luz, nós levarmos a graça, nós contaminamos as outras pessoas com o evangelho falso, com a falsa fé,
com um Cristo que não existe, com incredulidade, irmãos, nós estamos contaminando as pessoas. É isso que acontece. Por quê? Porque estamos nos privando daquilo que Deus tem feito a cada segundo em nossas vidas. A cada milésimo de segundo. Irmãos, o texto continua. No próximo verso, olha o que diz. Isso aqui é uma sequência. Primeiro acontece uma privação da graça na nossa vida. Depois começa a surgir raiz de amargura. E essa raiz nos perturba e nós contaminamos as pessoas com essas raízes de amargura e com perturbação. Aí olha o que Paulo vai dizer. Para que, primeiro, a gente não deve se privar. Para que não haja nenhum fornicador ou como Esaú. E ele cita Esaú, que por uma simples refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Olha o que Paulo vai falar de Esaú lá atrás. E ele diz assim, olha, Esaú, ele se privou da graça. Surgiu raiz de amargura na vida dele. Perturbou ele. E ele não só foi contaminado, mas contaminou outros. E sabe qual é o desencadear disso? Por isso ele foi chamado de Fornicador profano. e profano. Nós pensamos que fornicador é quem se relaciona com outra pessoa antes do casamento. Nós pensamos que é só isso. E Deus falando que Esaú, porque se privou da graça, era um fornicador. Isso é sério, irmãos. Isso é muito sério. E além de ser um fornicador, era uma pessoa profana. Isso é muito sério. Esse é o resultado de se privar da graça de Deus. Como é que a gente entende isso na vida de Esaú? Vamos lá. Esaú estava vindo com fome, não era? Ele não conseguiu caçar, não conseguiu nenhum animal. Ao invés dele olhar para Deus e dizer assim, obrigado, Senhor, porque eu não consegui o alimento hoje. Ele chegou diante do seu irmão e o seu irmão estava cozinhando. Então o seu irmão propôs para ele assim, me vende a primogenitura por um prato de alimento. Sabe o que ele disse? Vocês lembram do que ele falou? Eu vou morrer. Para que vai me servir isso? Primogenitura. Se eu não comer, eu vou morrer. Vocês sabem o que era primogenitura, né? A promessa tinha sido dada a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa foi repetida por Deus a Isaac. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E essa promessa foi repetida a Esaú. Em ti serão benditas. O que significa isso? Sabe o que Deus estava falando para Esaú? E o que falou para Abraão? Abraão, na tua família, na tua descendência, vai vir alguém que vai abençoar todas as famílias da terra. E esse alguém era Jesus. Eles sabiam que um ser do céu vinha e da descendência deles ia abençoar todas as nações da terra. Eles sabiam, irmão, isso está no livro Patriarcas e Profetas. Sabe o que Esaú fez?
eu não quero que esse nasça na minha descendência. Eu não quero gerar esse ser. Eu prefiro comer. Foi isso. Exatamente isso que aconteceu. Então ele se privou da graça. E nós conhecemos hoje o que é o resultado de se privar da graça. O que aconteceu na vida dele. Entendamos bem. Nós podemos tomar essa decisão que Esaú fez. Daqui a pouco, numa próxima mensagem, nós vamos falar sobre formando Cristo. O que Cristo quer fazer na nossa vida. E como dia após dia nós podemos dizer as mesmas palavras de Esaú. E Cristo não ser formado. Vocês sabiam disso? Nós vamos ver numa próxima mensagem. Formando a Cristo. Mas Esaú vendeu algo preciosíssimo, mais precioso da terra, irmãos, por um pequenino prato de comida. Então, ele se tornou profano. Quem não conhece a história, pensa que ele se arrependeu, porque ele chorou muito, né, depois, né? Ele queria matar o irmão dele, né? Logo em seguida. Não havia arrependimento no coração dele. As ações dele a partir dali foram piores do que antes. Ele sabia que o pai não queria que ele casasse com... Não queria que Jacó casasse com alguém dali, daquela região. Ele buscou alguém da família dele. Da família de Ismael. Está escrito. Foi isso que ele fez. Piorou a situação da vida dele. Ele já tinha uma mulher. Então ele foi buscar mais mulheres. Então a gente percebe que é uma consequência. Todas as ações da nossa vida são consequências. Nós estamos um passo aqui. Esse passo nos leva a outro, que nos leva a outro, que nos leva a outro. E nesse caminho todo de passos errados que a gente dá, sabe o que acontece? A graça de Deus está nos abençoando, nos cobrindo, tentando de todas as formas nos salvar. Mas Deus não pode operar aquilo que nós não queremos. Ele só trabalha na nossa vontade, no nosso desejo. Por isso, Esaú se tornou alguém profano. 2 Coríntios capítulo 6, verso 1. 6, verso 1. Segunda Coríntios, capítulo 6, verso 1. Eu tenho vários enxames de abelha, né? Algumas caixas, cada um está numa caixa. E eu tenho percebido algo. Se não houver flor nesse mundo, não tem como produzir mel. Mas não tem só como não produzir mel. Não tem como produzir nenhuma fruta, nenhum feijão. Nada é possível produzir se não houver flor. Porque é a flor que faz a polinização. Ela pega o pólenzinho que está numa planta e leva para outra. E aí isso é uma fecundação. Então o fruto surge daquilo ali. Então nós nos alimentamos hoje. Alguém comeu feijão? Fava? Alguém comeu? Macaxeira? Arroz? Palmito? Deus derramou graça, irmãos. Deus derramou graça. Uma prima da minha esposa mora nos Estados Unidos. Ela trabalhou na casa de um judeu.
E o judeu, não sei se todos fazem isso, mas esse ela contou para nós que fazia. Em cada refeição ele agradecia a Deus. Mas ele não agradecia como a gente agradece. Senhor, muito obrigado pelo alimento. Não. Em cada colherada de comida ele agradecia a Deus. Porque em cada colherada de comida era graça. É graça. Isso não é só coisa externa, não. O nosso corpo mastigar isso, nossos dentes, e depois descer. E esse alimento é tirado todos os nutrientes dele para cada célula que precisa. E o que resta é descartado. Irmãos, isso acontece todo dia. Todo dia. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 6, verso 1. Alguém pode ler, por favor? E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Deus nos exortando a não receber em vão. Então, todos nós recebemos graça nessa tarde, nesse dia, nesse segundo. E Deus está dizendo assim, olha, não receba o que eu estou fazendo por você em vão. Porque se você se receber essa graça em vão, vai acontecer tudo aquilo que a gente avaliou aqui. Entendeu? Vai brotar a raiz de amargura na nossa vida. Nós vamos reclamar das coisas. Mesmo as coisas ruins. O Espírito Profecia diz que são ombreiras de Deus, não é isso? As provações, as dificuldades são ombreiras de Deus. Graça. Todos nós passamos por dificuldades aqui. E Deus diz, olha, isso aqui que eu estou fazendo para ti, que para ti é algo ruim, isso aqui vai servir para um bom fim. É graça. Entenderam? Não receba a graça de Deus em vão. Ellen White diz, Deus é amor. Está escrito onde? Em cada folha que cresce no campo. Quantas folhas a gente passa, tá aí o irmão me falando do capim, né? Deus é amor, irmãos. Irmão. Está escrito em cada folha que cresce. E olha que como o capim cresce. Não é? Deus é amor. Capim é uma das coisas que nos dá muito trabalho, né? E Deus está falando. Eu sou amor. Cada flor. Se você for em qualquer pé, tá aqui, ó. Um pé de moringa. Quantas flores não tem aqui, olha? É possível contar? Em cada flor está escrito o quê? Deus é amor. Deus é amor. Quantas vezes está escrito Deus é amor aqui? A gente às vezes passa. Por isso que Paulo diz, e vós cooperando com ele, vos exortamos, não receba a graça de Deus em vão. Viu? Não receba essa graça em vão. As nuvens é graça? Com certeza. Eu fui pesquisar para saber qual era o peso de uma nuvem. Eu queria que aquele jovem filho do irmão José estivesse aqui. Ele ia amar. O peso de uma nuvem. Quanto é que pesa uma nuvem para vocês? Uhum. Olha aí. Olha o peso de uma nuvem. Para saber quanto pesa uma nuvem, é necessário multiplicar o valor da densidade e do volume da água que é o que ela constitui. A nuvem tem água. As nuvens que indicam um bom tempo pode chegar a mais ou menos 500 toneladas. Nuvens de bom tempo.
Entendeu? Ou seja, 500 toneladas, uma tonelada é 1.000 quilos, não é isso? 500.000 quilos. Só em cima da nossa cabeça. Agora, nesse momento aqui, ó, se nós olharmos para o céu, nós vamos perceber que todo o céu está coberto de nuvens. E não é nuvem de bom tempo. É nuvem de chuva. São carregadas, quase precipitando. Com água. Todas as nuvens são formadas de água. Todas, inclusive as de bom tempo. Então observe, essas nuvens que estão aqui em cima da nossa cabeça não pesam 500 toneladas. Mas aqui diz, no exemplo, isso aqui eu peguei na internet, diz que uma nuvem de bom tempo de 500 toneladas é como se tivesse 100 elefantes, e cada elefante com 5 toneladas. 100 vezes 5, 500, né? 500. Em cima da sua cabeça. Essa água toda que está lá, quando cai, destrói a nossa casa? Amassa? Não? Graça. Amém. Deus vai chover na quantidade certa. Entenderam? Deus vai chover a quantidade de milímetros certo em cada lugar. Graça, irmãos. Por isso que Paulo diz, eu estou exortando vocês a não receber a graça de Deus em vão. Não receba a graça de Deus em vão. Deus fala assim para nós: o Senhor prende as águas nas suas nuvens, todavia a nuvem não se rasga debaixo delas. Se essas nuvens se rasgassem debaixo da nossa cabeça, irmão, não sobraria ninguém. Uma nuvem de bom tempo pesa 500 toneladas. Um carro meu ali, 2 toneladas. 250 carros desses em cima, um em cima do outro. É muito peso. Uma coisa que eu me lembrei, quando eu morava lá em Minas Gerais, lá acontece um fenômeno da natureza chamado tromba d'água. Sim. Pode falar? Já. Pode explicar aí. Não, pode falar. A tromba d'água, ela cai 2 vezes assim no local só. Sim. No local vinha um buraco da horrível só grande, entendeu? E ela vem de montanha abaixo, destruindo tudo. Exatamente. E acontece mais vezes quando. Então você pegasse toda essa nuvem que está dizendo, E condensasse num lugar só. condensasse no caso, faz soltar. Quando houve dilúvio, Satanás temeu pela sua vida. Ellen White fala isso. Era muita água rasgando do céu abaixo, irmãos. Então o que tinha no dilúvio era a tromba d'água. Para trás que o profeta fala. Era tanta água de baixo para cima que arrancava pedras e jogava centenas de metros acima. Água, irmãos. Isso não acontece hoje conosco. Milimetricamente calculado. A pessoa dizer que não existe Deus. Graça. Graça. Muita graça, irmãos. Olha o que o Senhor diz para nós. Mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e Rei eterno. Ele fez a terra com o seu poder. Ele estabeleceu o mundo com a sua sabedoria. E com a sua inteligência estendeu os céus. Fazendo ele soar o quê? Logo arrumou de águas. E faz subir os vapores da extremidade da terra. Faz os relâmpagos para a chuva. E dos seus tesouros faz sair o vento. Com inteligência. Jeremias capítulo 10, verso 10 a 13. O Senhor acabou de dizer para a gente que quando chove, o que acontece?
ele fala. Tá aqui, ó. Fazendo soar a sua voz. Logo arrumou de águas. Vocês entendem isso agora? Acabou de chover. O que significa para nós? O Senhor está falando. Amados, e nós somos ignorantes. Nós somos ignorantes, irmãos. Muito ignorantes. E a gente olha para um probleminha e a gente murmura, a gente reclama. Enquanto a graça de Deus está caindo sobre nós. Irmãos, pare para observar o vento. Porque o vento sai da onde? Olha o que o texto diz. O vento sai dos tesouros dele. Aqui é ventilado, irmão. Já imaginou um lugar que não venta nunca? Um lugar abafado? É possível morar num lugar assim? E quando não venta aqui, não fica abafado? Imperatriz é assim. Não venta não. Pois é. E nós recebemos a todo instante bênção de Deus. Os relâmpagos. Ele faz subir os vapores da terra. Isso é importante, isso aqui. Só tem água na nuvem porque o sol faz essa água que está aqui embaixo evaporar e ela sobe. Isso é um milagre. A água que está embaixo conseguir chegar no céu e conseguir se unindo até precipitar, até cair de novo. É assim que acontece. Nós estamos vendo aqui a bênção de Deus no céu. Se a gente olhar para o céu, a gente vai ver agora Deus trabalhando aqui. Amém. Graça. Graça, irmãos. E a terra? E a terra? Porque no verso anterior diz assim, mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e eterno. Ele fez com seu poder e estabeleceu o mundo com a sua sabedoria. A terra é pesada? É muito pesada. Abra sua Bíblia. Capítulo 1, verso 1 de Hebreus. Olha o que diz. Havendo Deus, por várias vezes e diversas maneiras, não é isso que diz? Falado no passado, a nós, nos falou? Não. Falado no passado, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, nós estamos vendo os últimos dias? Diz aqui, nos falou a nós, falou pelo a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por quem também fez o qual, sendo o resplendor da sua glória, a imagem expressa de sua pessoa, e sustentando o quê? Pela palavra do seu poder. Deus está dizendo que sustenta todas as... A terra é algo. E diz que a terra também faz parte de todas essas coisas, não é não? Que diz que Deus sustenta a terra. Será que a terra é pesada? Eu fui pesquisar. A massa da terra é 5,9 vezes 10 elevado a 24 quilogramas. Sabe o que significa isso? 10 elevado a 1 é 10. 10 elevado a 2 é 10 vezes 10, que é 100. Só que a massa da Terra é 10 elevado a 24 vezes 5,9 vezes 6, né?
5,9 é 6, praticamente. Essa é a massa da Terra. Então eu tentei quantificar aqui. 10 a 1, 10 elevado a 1 é 10. 10 elevado ao quadrado, ou a segunda potência, é 100. 10 elevado à terceira é 1000. 10 à quarta, 10.000. 10 à quinta, 100.000. 10 à sexta, 1 milhão. 10 à sétima, 10 milhões. 10 à oitava, 100 milhões. 10 à nona, 1 bilhão. 10 à décima, 10 bilhões. 10 à décima segunda, 100 bilhões. 10 à décima segunda, perdão, 1 trilhão. Não coube. Não coube. Porque a massa da Terra é 10 elevado a 24. Nós conseguimos ver até a 12ª potência. E isso aqui ainda tem que multiplicar vezes 5,9 quilos. É muita coisa, irmãos. É muita coisa, irmãos. Então, a Terra pesa 5,9 sextilhões de toneladas. Em números, é isso bem aí que está escrito. Sextilhões. Terra pesa, irmãos. Imagine que cada um de nós pesa também, não é não? E nós fazemos parte dessa terra. Essa casa faz parte da terra. Todos os carros que existem nessa terra faz parte dela. Foram tirados, extraídos de matéria-prima que tem dentro da terra. Entenderam? Esse é o peso da terra. E Deus diz assim, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Glória a Deus. Essa palavra é fraca? Por isso é que ontem eu falei, quem creu? Quem vai acreditar nisso aqui? Esse Deus, com a palavra dele, tem condições de sustentar isso aqui, de terra, não estou falando nem de galáxia. Entendeu? Deus sustenta só a terra com a palavra. A galáxia, tudo, todas as coisas que existem, criadas, Deus sustenta com a sua palavra. Por isso é que nós temos que entender e aprender a crer nessa palavra. Porque essa palavra é capaz de nos sustentar. Amém. Por isso é quando o Wagner escreve, lá em Estudo sobre Fé, que ele diz assim, olha, a fé é você acreditar que quando Deus fala, essa palavra que ele falou tem poder para realizar o que ela disse. Deus, com a sua palavra, sustenta todas as coisas. Irmãos, Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é maravilhoso. Deus sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. Por isso, se nós mantivermos essa palavra em nós, nós seremos sustentados. 3 letras foram suficientes para manter Pedro andando em cima das águas. Não foi? Quando Pedro pediu para ir até Jesus, Jesus falou o quê? 3 letras. 3 letras. 3 letras. É maravilhoso, irmãos. Comentando isso, Wagner diz assim, eu estou citando um texto que está no livro Vivendo pela Fé. Lá diz assim, que quando Elias andou pela terra, Elias acreditava na palavra. E a palavra que Elias acreditava, quando Deus o chama,
Essa palavra teve poder para pegar Elias, que estava embaixo na terra, e sustentá-lo e mantê-lo e levá-lo até onde Deus queria. É poder ou não é poder na palavra? Há poder nessa palavra. Graça. Olha o que eu fui pesquisar mais a fundo. O Sol é 1,3 milhão de vezes maior do que a Terra. E ele pesa cerca de 330 mil vezes o peso da Terra. Ele é maior e pesa muito mais. É como se fosse 330 mil planetas terras. Esse é o peso do Sol. E Deus diz assim: e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Irmãos, esse é o nosso Deus. O Senhor diz assim, o salmista fala: a terra está cheia da bondade do Senhor, da graça de Deus. O último verso nós vamos abrir, Provérbios capítulo 3, verso 6. Três, verso 6. Falou que o Sol aí é 300 mil vezes maior que a Terra. 330 mil. O Sol não é nada. A galáxia. Tudo, irmãos. A nossa galáxia tem em torno de 200 bilhões de Sols. Os maiores aos menores. No universo existem 10 trilhões de galáxias. Calcula. Não tem como calcular. Eu estou esperando, ele chamou o Abraão, chamou ele. Olha, quanto existe calcula. Exatamente. O que diz em Provérbios 3, 6? Antes de Provérbios, o que Davi fala? Quem é o homem? Sim. Acabou de falar da glória de Deus aí. E foi que Deus viu essa coisa toda no mundo. E ele viu aqui um planetinho. Não é nada. Nada. Só apagar isso aqui e pronto, resolveu tudo. Mas ele decidiu vir à terra. É. Viu alguma coisa aqui. E um sol. Ela diz que se tivesse só um homem, só uma pessoa, só um Isaac, Jesus teria feito tudo o que fez. Mesmo Deus que controla todas as coisas, sustenta todas as coisas pela sua palavra. Alguém pode ler? Verso 6 de Provérbios capítulo 3. 3, 6 de Provérbios. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Exatamente. Se você enxergar a graça de Deus em todos os momentos da sua vida, isso é reconhecer o Senhor. Mesmo nas horas difíceis, reconhece. E o texto, o Senhor mente, Ele sustenta a terra com a palavra dele. Se nós reconhecermos o Senhor em todos os nossos caminhos, a nossa vereda está torta, não está? Deus disse que Ele vai endireitar. Glória a Deus. Não adianta a gente tentar endireitar. É só reconhecer. Por isso que o Evangelho é simples. Eu reconheço o Senhor e Ele endireita o meu caminho. É isso. Eu não me privo da graça. Eu olho para todas as bondades que Deus fez nessa terra. E ao olhar essas bondades, eu levo meus olhos para o céu e agradeço a Deus. E Ele endireitará o meu caminho. Amém. Simples, irmãos. Simples. Reconhece. Não é evangelho novo, não. Isso aqui está escrito há anos e anos e anos. É só reconhecer.
e Ele endireitará as nossas. Que Deus nos ajude. A partir de hoje, a não olhar para as dificuldades, mas a olhar para o que Deus está fazendo na nossa vida. Amém. Nas dificuldades, nas lutas, nas provações, nas enfermidades, e reconhecê-lo. Vamos nos ajoelhar? Oremos. Ó Pai querido, muito obrigado, Senhor. Se o músculo que está dentro da nossa caixa torácica, que está batendo até agora, ninguém aqui está morto. Se esse músculo está agindo, é porque o Senhor está trabalhando por meio dele em nossas vidas, Pai. E para cada extremidade do nosso corpo está sendo enviado sangue, o sangue puro, sangue cheio de oxigênio que nós estamos respirando aqui. De forma que nós não estamos apodrecendo, porque para todo lugar está indo sangue bom. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Senhor. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Isso é muita verdade. Isso é verdade demais em nossas vidas. E o Senhor nos tem dado graça sobre graça, graça e mais graça, para que, ao recebermos a sua graça, os nossos caminhos sejam endireitados, Pai. Estamos vendo aqui que se tentarmos endireitar os nossos caminhos, eles ficarão mais tortos do que são. Mas se confiarmos no Senhor e se olharmos para o Senhor fará essa obra, Pai, que nós não podemos fazer. Nós te pedimos, Senhor Deus, opere poderosamente em nossas vidas. Muito obrigado, porque o Senhor nos deu a oportunidade de aprender isso, Pai. Daqui para frente não temos desculpa. O Senhor nos mostrou aqui que nos cercou, que cercou cada vinha aqui, que adubou, que aguou com a quantidade certa de água. E que o Senhor está esperando um fruto. Só isso. Que a partir de agora possamos dar um fruto digno de arrependimento para o Senhor, Pai. Amém, Senhor. Possamos dar fruto, Senhor. O Senhor, quando esteve na terra, procurou frutos em uma figueira e não encontrou, só encontrou folhas. Então o Senhor amaldiçoou a figueira e ela secou. Que isso não aconteça conosco, Pai. Amém. Que possamos contemplar o Senhor e receber todas as bondades, todas as misericórdias, todas as graças. E essas operações do Senhor possam fazer frutos em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom, verdadeiramente é bom. É muito bom. Nos salvou. Quando nós estávamos perdidos, o Senhor mandou seu Filho. Glória a Deus, Pai. E veio à terra nos salvar, Pai. Quem somos nós? Não há nada de bom em nós, Senhor. E o Senhor enviou seu Filho para nos salvar. Muito obrigado, meu Pai. Obrigado pela chuva que desce e rega a terra. Amém. E cai na quantidade certa. Obrigado, Senhor Deus. Amém. Obrigado pelas flores, pelas abelhas, que sem ela não tinha vida nessa terra. Obrigado, Senhor, pelas minhoquinhas que fofam a terra. Oh, Pai, muito obrigado, Senhor Deus. Obrigada. Tudo o Senhor fez para nós, Pai. Tudo, tudo, tudo. Ó Senhor, o Senhor só espera gratidão.
reconhecimento o Senhor tem esperado. E que nós possamos, a partir de agora, reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Amém. E o Senhor prometeu que, se isso acontecer, cada nossa vereda o Senhor endireitará. Amém. Muito obrigado. Te pedimos, agradecemos. Pedimos que o Senhor nos faça lembrar, Pai. Nos faça lembrar, por favor. Para que diante das lutas, não esqueçamos que são ombreiras do Senhor para nos purificar. Obrigado por elas, Senhor. Sem elas seríamos como crianças mimadas, que não sabem o que é não. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Glória a Deus.